Olá, queridos irmãos, hoje 25 de fevereiro, estou aqui para trazer mais uma leitura devocional. A nossa leitura de hoje está do capítulo 13 ao capítulo 15 do livro de Deuteronômio. E a minha reflexão de hoje tem o tema: Cuidado com os falsos profetas. Vamos então à leitura do capítulo 13, do verso 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui nós temos uma advertência de Deus em relação aos falsos profetas. Esses tais falsos profetas, eles sempre foram muito populares, eles sempre estiveram presentes em toda a história bíblica, requerendo do povo um cuidado, uma vigilância em relação a eles, pois sempre eles induziam o povo ao erro, levavam os homens ao pecado, a se distanciarem de Deus. Hoje não é diferente, nós temos que conviver com esta realidade. Os falsos profetas estão espalhados por todos os lugares. Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, verso 22, que muitos falsos cristos e falsos profetas surgiriam, até realizando sinais que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Paulo ele nos adverte acerca também dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos apóstolos, e nós precisamos estar realmente muito cuidadosos e cautelosos com relação a isso. Mas nós temos algumas formas de identificar, a Bíblia nos apresenta algumas maneiras de identificar o falso profeta. A primeira delas, nós vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 21, 22, que é quando as suas profecias não se cumprem. Veja o que diz o texto. Mas talvez vocês perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então a primeira característica de um falso profeta é que ele profetiza uma falsa mensagem, ele traz uma falsa mensagem que automaticamente não se cumprirá. Esse é o primeiro sinal de que a sua mensagem não veio de Deus. Segundo, a segunda forma de nós identificar o falso profeta é através dos frutos da sua vida. Nós temos Mateus capítulo 7, verso 15 e 16, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, pelos frutos, pelas atitudes desses profetas, nós podemos identificá-los assim. A terceira forma de nós, ou a terceira característica, é que geralmente os falsos profetas, eles trazem uma mensagem que não é bíblica. Veja o que diz Paulo em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ou seja, toda mensagem pregada, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa glorificar o nome do Senhor. Então, se você quer se defender dos falsos profetas, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ter o hábito da leitura para que você possa realmente identificar. E também você precisa buscar o dom do discernimento de espírito, porque você claramente identificará esse falso profeta se você tiver uma vida na presença de Deus. Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, te livre desses falsos profetas.